Acordei com a respiração de alguém que não era eu. Por um segundo pensei que estava sonhando, mas o som era real, perto, irregular, como se alguém tentasse se conter. Meu corpo congelou antes que eu abrisse os olhos. Eu sabia que não estava sozinho. E o pior, sabia quem era. Digo estava hospedado na minha casa há 3 dias. Ele disse que era só até terminarem a obra no apartamento dele. Primo de segundo grau, quase como um irmão quando éramos menores. Mas a verdade é que fazia anos que não éramos próximos. E de repente, ali estava ele, dormindo no meu sofá como se nada tivesse mudado. Na primeira noite, tudo pareceu normal. Assistimos um filme, conversamos sobre coisas sem importância e fui dormir cedo, exausto do trabalho. Mas agora, no meio da madrugada, ele estava ali, parado ao pé da minha cama, sentado, sem se mover. Meu coração batia tão forte que parecia preencher o silêncio. Fingi que ainda dormia. Talvez ele tivesse tido um pesadelo. Talvez estivesse confuso com o layout do apartamento. Qualquer explicação era melhor do que a verdade que meu corpo já entendia, mesmo que minha mente tentasse negar. Senti o colchão afundar levemente, como se ele tivesse se inclinado. Minha respiração ficou rasa. Os segundos pareciam intermináveis. Não havia toque nem palavras, apenas a presença dele, intensa, desconcertante, fora de lugar. E então ele sussurrou: "Por que isso é tão difícil?" Era como uma lâmina cortando o ar. Eu poderia ter fingido tossir, me mover, qualquer coisa para quebrar aquele momento. Mas continuei imóvel, sem entender se o medo vinha dele ou de mim. Eventualmente ele se levantou. Os passos até a sala foram quase inaudíveis. Ouvi o ranger do sofá e depois, silêncio. Fiquei acordado o resto da noite. No dia seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Ele também. Preparou café como se fôssemos colegas de república, soltou piadas idiotas como sempre fazia. Mas eu via, nos gestos, nos silêncios entre uma frase e outra. Algo tinha mudado. Algo dentro dele e de mim. Comecei a evitá-lo. Chegava tarde em casa, me trancava no quarto, inventava desculpas, mas ele não era burro. Sabia e esperava. Foi numa sexta-feira que ele falou direto: "Você tá me evitando?" Estava sentado na sala, luz baixa, cerveja na mão. Eu ainda estava com a mochila nas costas, sem saber o que responder. "Só tô cansado." Mentira fraca. Ele riu, mas sem humor. "Se eu te incomodo, posso procurar outro lugar." Foi aí que percebi. Ele também estava perdido. Eu poderia ter sido honesto, dito o que senti naquela noite, perguntado o que ele queria de mim, mas só balancei a cabeça. "Não é isso. Fica tranquilo." Ele assentiu, mas não estava convencido. A distância entre nós só aumentava. Na semana seguinte, ele parou de entrar no meu quarto, mas eu continuava ouvindo seus passos na madrugada. Inquietos, descompassados, como os meus. Uma noite, ao chegar mais cedo, o encontrei na cozinha. Estava preparando um macarrão qualquer com molho de supermercado. Quando me viu, disse apenas: "Achei que você podia estar com fome." Eu só assenti. Sentamos à mesa, comemos em silêncio. Ele falou sobre um problema na obra. Eu fingi prestar atenção. Mas tudo o que eu via eram as mãos dele mexendo no talher. Mãos que estiveram perto demais, que pairaram sobre mim numa madrugada que não pedi. "Você tá estranho de novo", comentou, quebrando o silêncio. Dei de ombros. "É impressão sua." Ele não respondeu. Só recolheu o prato e foi para o sofá. E eu fiquei ali, sozinho na cozinha, me sentindo o maior covarde do mundo. A tensão explodiu dias depois. Estávamos na sala, série qualquer passando na TV. Silêncio pesado. Sentei ao lado dele, sem pensar muito. Nossas pernas se tocaram. Ele não afastou. "O que está acontecendo aqui?" Perguntei sem encará-lo. Ele demorou para responder. Quando o fez, a voz estava rouca. "Eu não sei, mas não parece errado, né?" Não, não parecia. Mas isso tornava tudo ainda mais confuso. Eu queria entender o que estava sentindo, mas quanto mais tentava, mais tudo escorregava entre os dedos. Digo, não era só meu primo.
Não era só um cara atrapalhado que ocupava meu sofá temporariamente. Ele tinha cruzado uma linha e eu tinha deixado. Desde aquela noite em que nossas pernas se tocaram e ele disse que não parecia errado, tudo ficou ainda mais difícil. Não conversamos sobre isso. Não estabelecemos nada. Mas a tensão estava lá. Em cada silêncio, em cada movimento calculado. Como se estivéssemos dançando ao redor de algo que nenhum dos dois queria nomear. No domingo, fomos almoçar com minha mãe. Digo sempre foi o preferido dela. O engraçado, o espontâneo. Durante a refeição, ele contou histórias da infância como se nada estivesse fora do lugar. Eu ri nas horas certas, balancei a cabeça, participei da encenação. Mas por dentro, tudo queimava. Sentia os olhos dele me seguindo quando achava que ninguém via. Quando voltamos para casa, ele foi direto tomar banho. Eu sentei no chão da sala, as costas contra a parede, tentando recuperar o controle. Eu precisava colocar limites. Precisava entender o que ele queria de verdade. Se era só confusão, carência ou algo mais. Mas naquela noite, antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, ele entrou no quarto com o celular na mão. Meus pais querem que eu volte para casa quando a obra acabar. Assenti, sem saber se aquilo era um aviso ou uma ameaça. Acho que vai ser melhor, completou encarando o chão. Fiquei quieto. Não porque concordava, mas porque não confiava na minha voz. Eles acham que... Ele hesitou. Que tô ficando estranho. Que tô diferente. A palavra pairou no ar como se tivesse peso. Diferente. Sabíamos o que aquilo significava. E você? O que acha? Perguntei finalmente. Ele mordeu o lábio, depois deu de ombros. Não sei mais o que eu sou, Luiz. Só sei que aqui, com você, é o único lugar onde eu não sinto vergonha. Essas palavras me desmontaram. Vergonha. Não era sobre mim. Era sobre ele. Sobre tudo que ensinaram a ele ser errado. Ficamos em silêncio. Ele sentou na beira da cama, perto demais. Eu podia sentir o calor do corpo dele, o jeito como seus dedos tremiam levemente. Você sente o mesmo? Perguntou. Engoli em seco. Não respondi. Levantei, disse que precisava de ar e saí de casa. Andei por 2 horas sem rumo. Passei por bares, prédios velhos, pessoas rindo em mesas de calçada. Em todas elas, vi algo que me faltava. Clareza. Voltei tarde. Ele já estava deitado, luz apagada. A sala mergulhada no silêncio. Me troquei devagar, deitei na cama e encarei o teto até o sono me vencer. Os dias seguintes foram secos, curtos, frios. Ele evitava cruzar olhares, falava apenas o necessário. Eu fingia que estava tudo bem, mas cada gesto dele era um lembrete do que eu não tive coragem de enfrentar. Na quinta-feira chegou uma mensagem no meu celular enquanto eu almoçava no trabalho. Vou embora no sábado. Meus pais vão me buscar. O peito apertou. Quis responder na hora, pedir para ele ficar, dizer que precisávamos conversar. Mas não digitei nada. Na sexta à noite, cheguei e encontrei as coisas dele já organizadas. A mochila perto da porta, o sofá limpo, dobrado. Ele estava na cozinha, mexendo distraído no celular. Tá cedo para dormir, comentei, tentando soar normal. É, mas não tenho mais muito o que fazer aqui. Silêncio. Pela primeira vez percebi que talvez ele esperasse algo de mim. Uma reação, um gesto. Qualquer coisa que dissesse fica. Mas eu continuei parado. Valeu por tudo, disse ele, antes de ir para o banho. E então, percebi o que ia perder. Não era só a presença dele. Era tudo o que poderia ter sido e que eu deixei escapar por medo. Ele ia embora. E eu não tinha dito nada. O sábado chegou rápido demais. Acordei antes do despertador. Fiquei deitado, ouvindo os sons da casa. Digo já estava acordado. Ouvi passos na cozinha, o som da cafeteira, o tilintar de talheres. Tudo como sempre, mas com a diferença brutal de que ele estava indo embora. Levantei e fui até lá. Ele estava tomando café em pé, encostado na pia. Nem me olhou quando entrei. Dormiu bem? Perguntei, tentando puxar algo. Normal, respondeu sem emoção. O silêncio entre nós era denso.
Tudo que não falamos nas últimas semanas parecia preso na garganta. Seus pais vêm que horas? Meio-dia. Olhei para o relógio. Faltavam 2 horas. Vai sentir falta do sofá? Tentei brincar. Ele deu um sorriso rápido, sem graça. Era confortável o suficiente. Quis dizer que não era o sofá que ia me fazer falta. Mas as palavras não saíam. Ele terminou o café e foi para o quarto terminar de arrumar as coisas. Fiquei ali, parado, sentindo o tempo escorrer. Às 11h50 ele colocou a mochila nos ombros. Olhou em volta como se estivesse conferindo se esquecia algo. Eu estava na sala, mãos nos bolsos, coração acelerado. Obrigado por tudo, de verdade, disse ele. Digo, ele parou. Eu devia ter dito algo antes, continuei. Sobre aquela noite, sobre tudo. Não precisa, eu entendi. Mas eu não entendi, retruquei. Não entendi por que fiquei em silêncio. Por que deixei você pensar que só um de nós sentia? Ele baixou a cabeça. O som de uma buzina lá fora interrompeu a conversa. Os pais dele tinham chegado. Eu tenho que ir. Espera, falei sem pensar. Se eu te pedisse para ficar, você ficaria? Ele me olhou, olhos tensos. Ficaria. Mas por quanto tempo? O tempo que for preciso. E depois? Vai fingir que nada aconteceu de novo? Engoli em seco. Não tinha resposta. Ele deu um passo atrás. Eu não posso continuar preso em algo que não sei se é real. Me dói demais. E saiu. Fiquei parado no meio da sala, ouvindo o som da porta se fechar. Só depois percebi que minhas mãos tremiam. As semanas seguintes foram uma bagunça. A rotina continuava, mas eu não. Trabalho, amigos, tarefas, tudo mecânico. O sofá seguia lá, vazio. Toda vez que passava por ele, lembrava dos silêncios, dos olhares, das perguntas sem resposta. Tentei mandar mensagem algumas vezes. Apagava antes de enviar. Me sentia ridículo. Eu, que sempre tive medo de complicações, tinha mergulhado em uma que agora não conseguia resolver. Uma noite, saí com colegas da faculdade. Bebi demais, ri alto, tentei me convencer de que estava bem. Quando voltei para casa, sozinho, vi que tinha uma notificação. Era dele. Você ainda pensa naquilo? O coração disparou. Respondi sem hesitar. Todo dia. A resposta veio rápido. Acha que seria diferente agora? Respirei fundo. Escrevi. Não sei, mas não quero mais fugir. Dessa vez ele demorou a responder. Fiquei olhando para o celular como se dependesse dele para respirar. Então vem aqui amanhã. Fiquei olhando aquela frase por minutos. Era isso? Um recomeço? Uma chance? Ou só mais uma confusão? Não importava. Pela primeira vez eu ia até ele. Não como primo. Não como alguém confuso. Mas como alguém que finalmente tinha algo a dizer. No dia seguinte, acordei antes do sol. Não consegui comer, nem pensar em mais nada além da mensagem de Digo. Então vem aqui amanhã. As palavras ecoavam como um desafio e uma promessa ao mesmo tempo. Peguei o metrô. 40 minutos de viagem com o estômago virado. Cada estação que passava, mais perto eu estava dele. E de tudo que eu tinha evitado sentir por tanto tempo. Quando cheguei, ele já me esperava no portão. Não sorriu. Só abriu e me deixou entrar. Subimos em silêncio. No apartamento, sentamos um de frente para o outro. Nenhum de nós sabia por onde começar. Achei que não vinha, disse ele enfim. Achei que você não queria mais me ver. Querer não era o problema. Ele mexeu as mãos, nervoso. Eu conhecia aquele gesto. Eu tô tentando entender se a gente é real ou só dois caras quebrados tentando se agarrar em alguma coisa. Continuou. Você acha que eu sou um cara quebrado? Ele olhou para mim. Eu acho que você tem medo. E você não? Todo dia. Mas eu pelo menos parei de me esconder. Aquilo me atingiu. Quis rebater, dizer que ele também fugiu. Mas segurei. Eu não sei como agir com você. Não sei como lidar com isso, confessei. E acha que eu sei? Ele respondeu quase rindo. A diferença é que eu não quero mais fingir. Ficamos em silêncio por um tempo.
Depois ele se levantou, andou até a janela e falou sem me olhar. Quando fui embora, eu achei que você ia vir atrás. No mesmo dia, na mesma noite, qualquer coisa. Mas você sumiu. Eu fiquei paralisado. Achei que era o certo te deixar ir. E agora? Levantei também. Fiquei ao lado dele, olhando a rua lá embaixo, mesmo sem enxergar nada. Agora eu tô aqui. Não sei o que vai ser, mas tô aqui. Ele me encarou por um segundo. Depois balançou a cabeça. Eu queria que fosse fácil. Eu também. Mas não é. Eu sei. Ele respirou fundo. Depois, num tom mais baixo. Meus pais acham que eu tô em pecado. Minha mãe não olha mais na minha cara como antes. E mesmo assim, eu prefiro isso do que viver mentindo. Aquela frase ficou entre nós. Dura, sincera, impossível de ignorar. Eles sabem sobre mim? Perguntei. Não, eu não falo de você. Porque nem eu sabia se você existia de verdade na minha vida ou só na minha cabeça. Minha garganta travou. E agora? Ele deu de ombros. Agora depende de você. Não houve beijo. Nem abraço. Só um olhar demorado que dizia mais do que qualquer gesto. Posso ficar um pouco? Perguntei. Pode. Sentamos de novo. Ele colocou um filme qualquer. A TV fazia barulho, mas ninguém prestava atenção. Nossos braços estavam próximos. Em algum momento, nossos dedos se tocaram. De leve, como quem testa a temperatura da água. E ali, naquela tarde sem promessas, entendi que não precisava ter todas as respostas. Bastava não fugir mais. Nos dias que seguiram, fui ao apartamento de Digo sempre que podia. Não era oficial, não tínhamos nome para nada, mas estávamos lá. Juntos. Ele cozinhava, eu lavava a louça. Às vezes ríamos. Outras vezes só nos olhávamos por longos minutos, como se ainda estivéssemos aprendendo a existir um no outro. Mas nada disso apagava o peso que pairava sobre ele. Numa tarde de domingo, ele soltou. Meu pai me chamou para conversar. Assenti, esperando o resto. Ele disse que ouviu boatos, que viu alguma coisa no meu celular. Acho que suspeita. E o que você disse? Que era verdade. Silêncio. Ele ficou calado por um tempo. Depois disse que, enquanto eu morasse debaixo do teto deles, eu devia seguir as regras. E que isso não fazia parte. Eu não sabia o que dizer. E você vai fazer o quê? Ainda não sei, mas não volto para lá. E vai ficar onde? Isso é o que eu ia te perguntar. As palavras ficaram no ar, quentes, cruas, exigindo mais do que resposta, exigindo coragem. Se for para ficar fugindo, digo, eu não quero. Eu também não. Mas também não quero viver escondido dentro de um lugar onde sou errado só por existir. Eu me aproximei. Aqui, você não precisa esconder nada. Eu sei, mas não quero que isso seja só aqui. Só entre quatro paredes. A decisão aconteceu sem roteiro. Ele pegou algumas roupas, uma mochila. Disse que precisava de tempo para si, para pensar, mas que queria ficar comigo. Que queria tentar. Voltou para minha casa, mas não como antes. Dessa vez ele não dormiu no sofá. Os primeiros dias foram estranhos. A rotina se ajustou como pôde. Tínhamos medos diferentes, cicatrizes diferentes, mas uma vontade parecida. Fazer dar certo. Quando minha mãe soube, veio me visitar. Sentou no sofá com os braços cruzados. Então, é sério? É. Ela respirou fundo. Eu imaginei. Mas quando a gente imagina, é diferente de quando escuta. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu não vou fingir que entendo tudo. Mas sei reconhecer quando alguém faz meu filho feliz. E gostando ou não, isso é o que importa. Digo escutava da cozinha. Depois que ela foi embora, ficou parado no corredor, sem reação. Você ouviu? Ouvi. E? Eu não sei se um dia vou ter isso dos meus pais. Mas vai ter de mim. Ele se aproximou e me abraçou com força. E, naquele momento, entendi que nem todo amor precisa de aplauso. Às vezes, só precisa de espaço para existir. As semanas passaram. A convivência nem sempre foi fácil. Discutimos, discordamos,
Tivemos dias de silêncio, mas nunca mais fingimos que não doía, e nunca mais fingimos que não importava. Certa noite, depois de um dia difícil, ele sentou ao meu lado e disse: Sabe quando eu percebi que estava apaixonado por você? Quando? Naquela madrugada, quando fiquei parado ao pé da sua cama. Eu não sabia o que fazer. Só sabia que você me dava paz. Sorri. Eu devia ter dito algo naquela noite. Mas você está dizendo agora, e é o que importa. Ficamos ali, lado a lado, sem promessas grandiosas, sem certezas absolutas, apenas com a vontade real de sermos quem éramos, um com o outro. E pela primeira vez, senti que isso era suficiente.